Fala galera, na boa? Espero que sim. Diquinha esperta para o seu Enem. Quero falar um pouco com você sobre densidade de misturas. Então, como eu encontro a densidade quando eu misturo alguns fluidos? Dois fluidos, por exemplo. Bom, claro, você tem que levar em conta a massa total da mistura e o volume total da mistura, ou seja, a massa somada dos dois e o volume somado dos dois. Aí qual que é a sacada? As questões, obviamente, não vão te dar a massa e o volume dos dois. Elas dão a densidade dos dois e uma das duas informações, ou massa ou volume. Então, para facilitar, eu já vou aqui isolar as duas coisas caso eu precise. Então, se eu isolar a massa, densidade vezes o volume. Se eu isolo o volume, vai ser massa pela densidade, beleza? E aí, o que você vai usar? Depende da conveniência. Essa é a grande sacada da história. Então, se ele estiver relacionando com o volume, então ele vai dar a densidade de cada fluido e o volume de cada um deles. Nesse caso, tem que sumir com aquela massa ali de cima. Então, no lugar da massa M1, eu vou substituir por densidade vezes volume. E no lugar da massa M2, densidade vezes o volume. Perceba que nesse caso, que é o mais frequente, a densidade da mistura acaba sendo uma média ponderada das densidades. E o fator de ponderação é o volume. Veja, normalmente ele não vai te dar o volume mesmo, ele dá normalmente uma proporção, beleza? Agora, não é tão comum, mas ele pode dar uma relação com as massas, daí eu preciso sumir com o volume nesse caso. Então, no lugar do V1 e do V2, eu vou colocar massa pela densidade. Então, M1 sobre D1 sobre M2, mais M2 sobre D2. Não é tão frequente o segundo caso, tá, gente? Fica tranquilo. O caso mais comum é essa relação com o volume. Vou dar um exemplo clássico para você, uma questãozinha fofíssima aqui do Enem. Veja o que essa questão fala para nós, põe na tela para gente. Ela fala o seguinte: os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Qual é a leitura no densímetro que corresponderia à fração máxima permitida de água? É mais próxima de quanto? Então veja, galera, dá uma olhadinha aqui para mim. Ele quer a densidade da mistura, quanto que o densímetro vai marcar, usando a maior quantidade possível de água nessa mistura, que é 4,9%. Então ele deu a relação percentual dos volumes e as densidades. Então eu lembro que nada mais é do que uma média ponderada dos volumes. Perceba que eu já vou, no lugar do volume, colocar o percentual do volume total. Então veja, no lugar ali primeiro do álcool anidro, eu coloco a densidade, que ele deu 0,8, e o percentual. Se tem no máximo 4,9% de água, 95,1% de álcool. De água, 4,9%. Veja que eu estou usando a porcentagem. Se eu fosse ser bem rigoroso, eu colocaria 95,1% do volume total. 4,9% do volume total. E embaixo teria volume total. Então eu iria cortar do mesmo jeito, por isso que eu já coloquei a relação percentual. Fazendo essa continha aí bonitinho, 76,08 mais 4,9, 80,98%, que vai dar 0,8098. Claro, muito perto, muito próximo da densidade do álcool, porque você tem uma quantidade muito maior de álcool. Arredondando aí, 0,81 gramas por centímetro cúbico, que ele indica para você isso na nossa alternativa B, de boa prova faremos no Enem, amém? Espero que você tenha entendido densidade de misturas. Um beijo no seu coração, boa prova, até a próxima.